Nesse episódio nós vamos falar do período neoclássico, do neoclassicismo e de seus principais pintores, né? De suas influências sociopolíticas e como funcionou esse período na história da arte, né? Um período tão importante, tão bonito, tão técnico, tão acadêmico e inegavelmente belo, bem arquitetado, bem estruturado, onde prevaleceu o raciocínio e a lógica numa arquitetura de bom gosto, de bom senso, de simplicidade, no melhor sentido do termo, né? Então, uma simplicidade bem estruturada, bem pensada, né? Então, sem excessos, sem extravagâncias, como foi o período anterior, do Barroco, né? E na ligação francesa-rococó, e foi o período posterior do Romantismo. Apesar de eu achar que o romantismo e o neoclassicismo têm muitas similaridades, né? Eles se fundem em cumplicidades interessantes, né? Então, o neoclassicismo foi um período que ele começou aproximadamente em 1730 e ele só foi desenvolvendo no academismo dessa época, que era muito forte, os artistas estudavam muito, eles praticavam muito, eles tinham tempo para isso. As cortes incentivavam o trabalho desses artistas, no entanto, eles apresentavam um trabalho de gosto, para o gosto dos príncipes, para o gosto da monarquia dominante, né? Então, esse período teve ascensão em aproximadamente 1770, 1780, e daí foi numa vertente cada vez mais ascendente até 1830 aproximadamente, quando começa já a fundir as fronteiras com o romantismo, né? Então, claro que uma fronteira na arte, na história da arte, é sempre uma coisa um tanto quanto polêmica e discutível, né? Mas vamos tentar separar um pouco para depois fazermos uma análise mais completa de todos os períodos. Então, no período do neoclassicismo, o próprio nome diz, é um novo classicismo, né? Então, é um retorno, é um período revivalista que vai beber nas fontes da cultura grega, da democracia grega e da República Romana, né? Então, todos os ideais, tanto de liberdade intelectual, de criação e de democracia grega, aliadas ao construtivismo da República Romana, se fundem numa arquitetura ética e ordenada, né? Bastante linear, bastante organizada, bastante arquitetônica, né? Então, até a arquitetura neoclássica, como ela é limpa, fina, né? E com uma austeridade equilibrada, né? Então, as medidas são muito bem pensadas e são privilegiadas nesse período, né? Então, a racionalidade, a simplicidade, o desapego ao luxo é uma coisa importante também, em detrimento de uma moral coletiva. Não que não houvesse o desenvolvimento da moral e da ética individual. Sim, houve nesse período pelas ideias e as influências do iluminismo, né? Que prezava o racionalismo e o desenvolvimento da lógica, de uma tecnologia acima e à frente de, por exemplo, um dogmatismo religioso, ou na frente de um misticismo, ou mesmo um frenesi místico, né? Então, essas características do frenesi místico, do esoterismo, do poder da natureza como uma força máxima que aniquila o homem e é superior, esse pensamento, esse sentimento, ele está mais associado ao romantismo, né? Mas no neoclassicismo, a busca desse equilíbrio e dessa organização, e principalmente a serviço do Estado. E isso, obviamente, foi de interesse da monarquia e do principado vigente, né? Pois eles se aproveitaram de todas essas qualidades para fazerem uma propaganda de seus governos, para fazer uma persuasão pública através de grandes pinturas, através de atos heróicos das próprias cortes, e associando-as
aos mitos e às histórias, os contos literários do passado envolvendo dignidade, integridade. Então, com isso, os feitos do Principado apareciam em pessoas heróicas, né? Então, Napoleão, por exemplo, foi pintado por Jacques-Louis David inúmeras vezes, que, por sinal, era nada mais, nada menos do que o pintor da corte, né? O pintor preferido de Napoleão. Tal como Girodet também pintou Napoleão. Então, eles se serviram desses pintores para mostrar a sua força, a sua potência. Eles eram sempre pintados numa posição, numa situação de fino equilíbrio, de austeridade, de domínio emocional. Ou então numa circunstância mais intensa, né? Um pouco mais movimentada. Então, só para eles, né? Mas, mesmo assim, não era o movimento e a intensidade de passional que havia que houve no romantismo, né? Que foi o período sequente ao neoclassicismo. Então, no neoclassicismo, eles começaram a perceber, através dos ideais iluministas que prezavam pela filosofia democrática e pela integridade individual, moral, ética, um exercício de colocar a lógica e a racionalidade acima do frenesi religioso, né, dos dogmas religiosos. Então, com isso, a população começou a se organizar e que culminou nos líderes políticos da Revolução Francesa. Então, tanto o principado vigente da época, quanto os revolucionários, se utilizaram dos ideais neoclássicos, porque esses estavam imbuídos tanto da democracia grega, quanto do construtivismo romano. Então, isso aliado faz uma possibilidade organizada de atitude, né? Então, é o governo perfeito, né? Que tem uma capacidade filosófica de raciocínio e tem a força, o poder e a coragem do exercício. Então, funcionou tanto para o Principado, que cresceu nesse período de forma extravagante a ponto de gastar e fazer grandes construções e grandes feitos, e o povo começou a se cansar demais disso, né? Se cansar tanto que se uniu a ponto de organizar uma revolução e decapitar os seus líderes, né? Os seus por insatisfação e com razões, né? Essa revolta pública, ela era baseada num cansaço devido ao excesso de luxo imoral das elites vigentes, uma afetação completamente decadente que culminava na arte galante e hedonista do Rococó. Então, o seu principal expoente, Fragonard, foi um pintor que pintava as cenas de galanteio da época, né, com os nobres se deleitando na natureza, despreocupadamente, sem responsabilidades, e sempre um casal e com pequenos animais, uma situação muito plácida, muito serena, né? Então, mas uma serenidade frívola, diferente da serenidade do neoclássico, né? A serenidade, os pintores, por exemplo, neoclassicistas, eles se utilizaram de toda a técnica, raciocínio, arquitetura de formas, de linhas, de perspectivas, de luz e sombra, de cromatismos suaves, de contornos perfeitos, de acabamentos impecáveis. Então, toda essa técnica, todo esse conjunto, essa somatória de qualidades são inerentes a esse período neoclássico. Por isso é um período tão exuberante e importante de ser apreciado. Então, convido-os a pesquisar e a se apaixonarem um pouco mais por esse período tão milimetricamente construído através dos recursos da simplicidade, aliados com uma boa composição, gerando efeitos e resultados extremamente convincentes, né? Então, nós vamos comentar alguns quadros de Jacques-Louis David.
e Jean-Auguste Dominique Ingres, que foram os principais expoentes do neoclassicismo, David e Ingres. Os dois se serviram da cultura e da pintura italiana. Ingres, inclusive, morou na Itália e teve influência dos pintores maneiristas, né? Então, toda essa influência, toda essa interferência nesses artistas fizeram de suas artes, aliadas ao mais rígido academismo, exercícios técnicos um tanto quanto exuberantes, né? Então nós podemos ver na Grande Coroação de Napoleão, por exemplo, um quadro magnífico com quase 10 metros de largura por 6 e tanto de altura, né? Então, um quadro muito bem pintado, as camadas de tinta eram pouco espessas, eram bem finas, diferente do romantismo, do realismo, posteriormente, que usavam grandes camadas de tinta e contornos dissolvidos, né? São períodos tecnicamente bem antagônicos, mas com as suas cumplicidades, né, para ter efeito nos resultados. O neoclassicismo com resultados finos e equilibrados, delicados, mostrando a potência através da simplicidade e da linearidade, e o romantismo, que foi o movimento posterior ao neoclassicismo, como tal, o barroco, que foi o período anterior ao neoclassicismo, são dois períodos de volúpia, de formas extravagantes, de cores intensas, né? Então, o neoclassicismo ele ordena. Então, é o período que Mozart compôs e exercitou e mostrou todo o seu talento, tal como Haydn, Goethe e Antônio Canova nas esculturas, nas quais nós veremos nesse episódio duas esculturas de Antônio Canova. Então, convido-os a apreciarem esse período de tantas fusões, né? Onde o Principado se fez potente e se serviu de toda a qualidade técnica dos artistas, devido ao neoclassicismo buscar também as fontes literárias do passado, visando essa característica de integridade, de moral, de ética, de retidão, né? Então nós podemos ver também no quadro do Juramento dos Horácios, os três homens, três guerreiros jurando acima da condição individual, protegerem o seu estado e a sua condição de princípios, arriscando inclusive as próprias vidas, né? Qual é a corte e o reino que não se interessa por isso, né? Os seres fortes, inteligentes e potentes dispostos a arriscarem suas vidas para proteger a situação vigente, né? E, ao mesmo tempo, os revolucionários também se serviram dessas condições, dessa disciplina, para fazerem a revolução, para procurarem e requerirem uma vida melhor, de qualidades mais igualitárias para o desenvolvimento de suas nações, né?